Olá, Joelson. O estado do Piauí está comprometendo 47,22% da receita corrente líquida com pagamento de pessoal. Esse percentual está acima do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o chamado limite prudencial, que é de 46,17%. O Piauí está um pouco mais de 1% acima e isso pode render consequências negativas para o estado. A gente vai conversar a partir de agora com o secretário de Administração, Franzé Silva. Secretário, o governo tem sempre adotado um discurso de muito cuidado com as finanças para não extrapolar esse limite. O que foi que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, nós tivemos aí duas vertentes que ocasionaram esse estouro acima do limite prudencial. Primeiro, a questão de todos os planos de cargos aprovados no governo anterior que não foram cumpridos. Então, o governador Wellington Dias solicitou da equipe econômica que fizesse estudos e que nós, de forma parcelada, honramos isso com os servidores de todas as áreas. A outra vertente que também não tínhamos como administrar foi a queda de receita das transferências federais. Historicamente, nós temos uma situação em que, de janeiro a maio, a receita de transferência ela tem um processo de crescimento. E após esse período, até o mês de setembro, há uma queda, que é exatamente o período em que o governo federal paga as restituições de imposto de renda, e isso reflete negativamente no Fundo de Participação dos estados e dos municípios. Nesse ano aconteceu algo totalmente fora do contexto. Nós tivemos queda já no primeiro quadrimestre. Então, tivemos ali um incremento de despesa, além do normal, que foram os pagamentos que nós fizemos aos servidores referente ao que estava represado do governo anterior, e por cima desse problema veio a queda de receita. Esses dois fatores levaram o Piauí a ultrapassar o limite prudencial. Agora, há um prazo, secretário, para ajustar as contas. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece 2 quadrimestres para que o Piauí volte novamente à normalidade. Caso isso não venha a ser regularizado, o Estado passa a ser penalizado em não receber recursos de convênios e de operações de crédito. E é isso que nos preocupa. O governador tem colocado para a equipe econômica a preocupação agora de fazer entendimento com todas as categorias, mostrando a realidade do Estado, para que a gente possa travar agora, nesse momento, qualquer possibilidade de reajuste, que a lei não permite, e a gente possa fazer com que a economia gire. Hoje o remédio é fazer a economia do Piauí girar rapidamente, aumentar a nossa arrecadação própria, para que a gente possa compensar as quedas referente às transferências do segundo quadrimestre. Onde mais cortar, secretário? A lei de responsabilidade fiscal estabelece: não pode haver pagamento de diárias, não pode haver nenhuma possibilidade de nenhum reajuste salarial e nenhuma mudança de estrutura que aumente despesa com o pessoal. Estamos fazendo esse dever de casa, já travamos isso dentro do sistema da folha, mas queremos ter a preocupação agora de evitar que essa folha, de forma vegetativa, cresça ou que a receita caia além das nossas previsões, porque aí o Piauí estaria fora dos 49% e isso é muito ruim. Vivemos isso no final do governo passado e tínhamos ali uma situação quase que caos no estado do Piauí, onde não havia recurso nem mesmo para custeio, carros parados, UTIs fechadas, sem merenda escolar para os alunos. Então era uma situação de total descontrole administrativo. É isso que o governador está orientando todos os gestores para fazer a sua parte no sentido de evitar aumentos, cortar gasto de custeio e fazer com que os investimentos provenientes dessa operação de crédito que está em caixa possa fazer os benefícios que a população quer e, ao mesmo tempo, fazer com que a nossa receita própria venha a ter aumentos a partir do giro desses recursos. Nós temos pergunta do estúdio, pois não? Tiago, eu queria saber do secretário, porque existem algumas categorias que estão aí na fila para negociação. Casos da UESP, policiais, estão todos aguardando a posição do governo nesse sentido. O que dizer para essas categorias nesse momento, a partir de agora, caso, por exemplo, dos professores da UESP? Fica bem claro que, mesmo que o governador tivesse condições financeiras e quisesse fazer qualquer reajuste, a lei de responsabilidade impede. Isso seria crime de improbidade administrativa,
E hoje a situação é fazer um trabalho concentrado no aumento das nossas receitas para que a gente volte a ter o patamar abaixo do prudencial e aí sim voltar a negociar com os servidores dentro das possibilidades do Estado. Nesse momento, suspenso o diálogo em termos de reajuste. Diálogo nós temos a todo momento, Tiago. Não fechamos as portas para dialogar com o servidor, mas temos deixado bem claro, não adianta vender ilusão para o servidor. O sindicalista hoje tem que estar do nosso lado de forma muito responsável, buscando as saídas, negociando o que nós vamos fazer logo depois que o Estado saia do seu limite prudencial. Muito obrigado ao secretário de Administração, Franzé Silva, pelos esclarecimentos. Joelson.